E se eu te dissesse que, em meio a um dos shows mais grandiosos e intensos já realizados, algo completamente fora do roteiro aconteceu? E quase ninguém percebeu? Não foi uma falha técnica. Não foi um erro de coreografia. E muito menos algo anunciado no telão. Foi algo muito mais discreto. Algo que não estava no palco, mas na plateia. Naquela noite, tudo parecia seguir o padrão de um espetáculo perfeito. Luzes sincronizadas, performances impecáveis, milhares de fãs vibrando em uníssono. Cada detalhe calculado, cada momento pensado para impactar. Mas como toda grande história, às vezes o que realmente importa não está no centro das atenções, e sim nos cantos, nos detalhes, no que passa despercebido. E foi exatamente isso que começou a chamar a atenção. Um pequeno vídeo, poucos segundos, um ângulo qualquer da multidão. Nada que, à primeira vista, justificasse tanta curiosidade. Mas a internet é rápida. E a ARMY, ainda mais. Alguém pausou o vídeo. Outro deu zoom. Outro comparou com imagens antigas. E, de repente, o que era só mais um registro de fã começou a levantar perguntas que ninguém estava preparado para responder. Quem era aquela mulher? Por que ela parecia tão familiar? E mais importante, o que ela estava fazendo ali, tão quieta, em um lugar onde ninguém consegue ficar em silêncio? Enquanto milhares gritavam, cantavam e pulavam, ela observava, sem chamar atenção, sem reagir como os outros, sem tentar aparecer, só olhando, mas olhando como se aquilo significasse muito mais do que um simples show. E foi aí que tudo mudou. Porque não demorou para que uma teoria começasse a circular. Primeiro tímida, quase como um sussurro. Depois mais forte, mais insistente. E quando a pergunta finalmente tomou forma, já era tarde demais para ignorar. E se aquela mulher não for apenas uma fã? E se ela for alguém muito mais importante? A partir desse momento, o que era apenas um vídeo comum se transformou em uma verdadeira investigação coletiva. Fãs do mundo inteiro começaram a analisar cada detalhe. O jeito de ficar parada, a expressão, o olhar fixo no palco, até mesmo a forma como ela reagia. Ou melhor, como ela não reagia. Nada ali parecia por acaso. E quanto mais as pessoas observavam, mais estranho tudo ficava. Alguns começaram a resgatar entrevistas antigas. Outros trouxeram memórias esquecidas. Teve até quem comparasse traços físicos, frame por frame. Era como montar um quebra-cabeça, só que sem saber qual era a imagem final. E no meio de tudo isso, uma possibilidade começou a ganhar força. Uma hipótese que, se fosse verdadeira, mudaria completamente a forma como aquele show seria lembrado. Porque não estaríamos falando apenas de um evento histórico. Estaríamos falando de um momento pessoal, íntimo, quase invisível aos olhos da maioria, mas gigante em significado. Agora eu te faço uma pergunta. E se, em meio a milhares de pessoas, existisse alguém ali que não estava vendo um ídolo, mas sim um filho? E se aquele olhar silencioso escondesse uma história que nunca foi contada em público? E se, por trás de toda aquela grandiosidade, existisse um momento simples, humano, que passou despercebido pela maioria, mas que pode ser o mais importante de todos? Hoje, aqui no K-Pop Coreia, a gente vai mergulhar fundo nessa história. Vamos analisar cada detalhe, cada pista, cada reação. Porque talvez, só talvez, esse não seja apenas mais um vídeo viral. Talvez seja uma das revelações mais inesperadas e emocionantes que já surgiram dentro do universo do BTS. E quando você perceber o que realmente pode estar escondido nessa cena, nada mais naquele show vai parecer igual. Mas então, algo inesperado aconteceu. Algo mais silencioso, mais íntimo e, de certa forma, até mais impactante do que tudo que já tinha rolado no palco. E não começou com música. Não começou com luzes, começou com uma câmera. Lá no alto do estádio, a lente de um fã passeava pela multidão, captando rostos, reações e pequenos momentos que normalmente passam despercebidos em shows gigantes. Nada fora do comum. É isso que os fãs fazem. Eles registram tudo, na esperança de flagrar algo especial. E foi exatamente o que aconteceu. No começo, parecia algo simples. Uma mulher estava perto da grade, usando um look básico, discreta, tranquila. Ela não gritava como os outros, não balançava light stick nem pulava no ritmo da música. Ela só observava. Mas tinha algo diferente ali.
Os fãs começaram a olhar com mais atenção. Os vídeos deram zoom. Os comentários começaram a surgir. Pera, quem é ela? Por que ela parece tão familiar? Será que... Em questão de minutos, o vídeo já estava se espalhando por todo lado. Contas de fãs repostando, gente analisando frame por frame. A postura dela, a calma, o jeito silencioso de acompanhar o palco, tudo começou a chamar atenção. E então vieram os sussurros. Será que é a mãe do Jungkook? Só essa possibilidade já foi o suficiente para deixar a ARMY em choque. Porque se fosse verdade, significava algo enorme. Significava que, em meio a um estádio lotado com dezenas de milhares de fãs, estava ali a pessoa que conhecia o Jungkook desde antes de tudo. Antes da fama, antes dos palcos, antes do mundo inteiro saber quem ele era. A pessoa que viu ele crescer, que viu o sonho nascer, e agora estava ali assistindo. Não como ídolo, não como superstar, mas como filho. Conforme a teoria crescia, mais vídeos começaram a aparecer. Ângulos diferentes, momentos diferentes, e sempre a mesma mulher, quieta, observando, com o olhar fixo no palco. Ela não reagia como fã, ela observava como mãe, e isso mudou tudo. Os fãs começaram a ligar os pontos. Lembraram de histórias antigas, momentos raros em que Jungkook falou da família. Ele sempre foi muito reservado, sempre protegeu quem ama, e isso só tornava tudo ainda mais especial, porque se realmente fosse ela, aquilo não era só raro, era significativo, muito significativo. Enquanto o show continuava, a energia no estádio seguia lá em cima, mas agora existia algo diferente no ar, uma emoção mais silenciosa que só alguns tinham percebido, porque enquanto Jungkook entregava tudo no palco, música após música, em algum lugar da plateia, a mãe dele estava assistindo. Cada passo, cada nota, cada momento. E de repente, tudo ganhou um novo peso. Aquela coreografia incrível, agora era algo que ela estava vendo ao vivo. Aquele agudo absurdo, ela ouviu com os próprios ouvidos. Cada sorriso, cada respiração, cada olhar. Agora não era só um show para fãs, era um momento diante da família. E quando os vídeos começaram a viralizar, as reações vieram do mundo inteiro. Imagina o orgulho que ela deve estar sentindo. Eu tô emocionado só de pensar. Ela tá vendo o sol dela brilhar pro mundo inteiro. A narrativa mudou completamente. De teoria, virou um momento coletivo, uma conexão emocional, porque não era mais só sobre o Jungkook artista, era sobre o Jungkook filho, o orgulho de alguém, o sonho de alguém realizado. E teve um momento específico que marcou todo mundo. Durante uma parte mais emocional do show, Jungkook ficou no centro do palco, conversando com o público. A voz suave, sincera, cheia de gratidão. Ele falou da jornada, do amor da ARMY, de tudo que viveu até ali. Mas tinha algo diferente no tom dele. Algo mais profundo. E aí veio a dúvida. Será que ele sabia que ela estava lá? Não teve confirmação. Nenhuma menção direta. Mas às vezes, não precisa. O jeito que ele pausava. O olhar passando pela multidão. A emoção na voz, um pouco mais intensa que o normal. Era sutil, mas estava lá. E para quem acreditava na teoria, aquilo tornava tudo ainda mais especial, como uma conexão silenciosa. Um momento entre um filho no palco e uma mãe na plateia, sem palavras, sem exposição, mas cheio de sentimento. Quando o show chegou ao final, a energia voltou com tudo. Fogos iluminaram o céu, a música explodiu pelo estádio e os membros do BTS ficaram juntos, agradecendo aos fãs. E, em algum lugar ali, aquela mulher continuava, quietinha, presente, como se estivesse guardando cada segundo, porque momentos assim não acontecem sempre. Momentos em que você vê o resultado de anos de esforço, sacrifício e fé. Momentos em que seu filho brilha diante do mundo inteiro. Quando a última música acabou e as luzes começaram a se apagar, os fãs saíram com o coração cheio. Teve caos, teve emoção, teve performances inesquecíveis. Mas para muitos, foi essa história silenciosa que ficou. Porque além do palco, da fama e do sucesso global, tinha algo simples, humano. Uma mãe assistindo o filho. E naquele instante, o estádio gigantesco, a multidão e toda a grandiosidade pareceram menores. Porque a história não era só sobre um superstar. Era sobre de onde ele veio e quem estava ali para ver até onde ele chegou.
E talvez seja por isso que esse momento tocou tanta gente. Porque não importa o tamanho do palco, algumas conexões continuam as mesmas, fortes, silenciosas e cheias de amor. E mesmo depois que os fogos desapareceram no céu, a história não acabou. Na verdade, para muitos fãs do K-pop Coreia, ela estava só começando.